Salve meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou historiador, professor e pesquisador. E aí eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008? Ah, professor, aquela que fala da história indígena e africana, né? Exatamente, essas leis obrigam o ensino tanto da cultura e história afro-brasileira quanto indígena na educação básica. Mas antes eu já queria pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo, também para você se inscrever e ativar o sininho das notificações, beleza? E aí um questionamento muito importante que a gente tem que fazer quando a gente vai falar dessas leis é entender o porquê da criação delas. E aí, você consegue imaginar em alguma justificativa para isso? Porque antes da lei existiam pessoas que acreditavam que a história desses povos não era interessante. E não somente antes das leis. Até hoje, muitas pessoas acreditam que a história indígena e a história africana e afro-brasileira são irrelevantes para nós. Logo, eu pergunto a você, quais são as imagens que nós vemos nas grandes mídias, na televisão, nos jornais, nos livros didáticos sobre essas populações? Eu vejo sempre coisas falando sobre os animais na África, a música, a comida e a religião afro-brasileira. Fala também que os índios lutam pelas suas terras até hoje e vi também uma coisa dizendo que os índios não podem usar celular. Falando sobre os animais na África, a música. Isso mesmo. E aí o que é que a gente tem que entender? Que essas imagens que estão circulando no nosso cotidiano, elas foram construídas em um determinado momento. Então, para a gente entender um pouquinho como essas imagens foram construídas, vamos pensar o seguinte: você estava no meio de seus amigos e colegas, e aí aconteceu uma coisa que te deixou muito envergonhado. E aí, um tempo depois, essas pessoas que presenciaram esse momento seu de vergonha te lembram desse acontecimento. Só que aí, o que é que vem na sua cabeça? Por ter sido um momento vergonhoso, você vai querer lembrar ou você vai querer esquecer esse momento? Ah, é claro que eu vou querer esquecer, né? E querer que todo mundo esqueça também isso que aconteceu. Imagina se alguém falar isso perto de mim, eu vou ficar todo sem graça. Pois é. Quando a gente vai falar sobre a história do nosso país, a gente tem que voltar lá no final do século XIX e século XX, que foi o momento em que uma instituição chamada Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi criada com o objetivo de criar uma história oficial do nosso país. Um dos intelectuais que trabalhava junto a essa instituição foi o Van Hagen. O que é que esses caras, o que é que esses intelectuais eles falavam? Que tanto o indígena quanto o africano e seus descendentes era um ponto de degeneração da história do nosso país. E que a escravidão, por ser esse ponto, esse momento que envergonhava a nação, ele deveria ser esquecido. Há uma negação através do esquecimento de que ocorreu a escravidão tanto dos indígenas quanto dos africanos. E lógico que esse movimento também fazia o quê? Retirava a responsabilidade que o europeu tinha sobre esses acontecimentos. Constrói-se esse esquecimento em relação a esses povos. Quando a gente fala sobre Brasil para pessoas estrangeiras, quais são as primeiras imagens que vêm na cabeça dessas pessoas? O samba, a capoeira, o carnaval e as mulheres sambando. Exatamente. E aí a gente tem que novamente pensar o seguinte: essas imagens não são por acaso. Elas foram construídas em um determinado momento, assim como aquelas outras que a gente viu agora há pouco. Já em 1930, vai surgir um movimento que vai construir uma ideia em cima desses símbolos. Símbolos estes que foram ligados, a maioria deles, à história dos africanos, como a capoeira, o samba, o carnaval, a mulher negra, como objeto. Essas imagens elas vão ser desafricanizadas e vão começar a constituir um símbolo da nação. A partir daí, começou-se a criar a ideia da democracia racial, ou seja, intelectuais, um dos principais é o Gilberto Freire, com o livro Casagrande Senzala, cria essa ideia da democracia racial. E aí o que é que essa ideia fala? De que o Brasil
é um país composto por 3 raças, o indígena, o negro e o branco, e que essas 3 raças vivem em plena harmonia dentro do nosso país, que não há conflitos entre essas raças. Antes, o que era para ser esquecido, agora está sendo exaltado. Mas, novamente, o que é que acontece? Uma retirada da responsabilidade que o europeu teve sobre, por exemplo, a escravidão dos indígenas e dos africanos. Então, o próprio Gilberto Freire vai tratar essa ideia como, essa junção das 3 raças como uma coisa super romantizada. Ele vai romantizar, por exemplo, os abusos que esses europeus cometeram em relação aos indígenas, em relação aos africanos e várias outras questões que permeiam a história da escravidão no nosso país e que, por consequência, permeiam também a história do nosso país até os dias atuais. Mas aí eu te pergunto, você que vive aqui no Brasil, você realmente acredita que não existe racismo dentro do nosso país? Que pergunta besta! É claro que existe racismo no Brasil, dentro de maluquice, rapaz. Exatamente, a gente sabe, que existem desigualdades sociais e que o racismo é um problema muito grave da nossa história. A partir de 1950, um grupo de intelectuais começaram a estudar essas desigualdades e começaram a afirmar o racismo como um problema estrutural do nosso país. Começaram a pontuar as responsabilidades que os europeus tiveram durante a formação desse país totalmente desigual e racista. Começa-se a quebrar a ideia da democracia racial. A democracia racial ela vai começar a ser entendida como um mito, ou seja, uma coisa que não é real. Mas a gente sabe que para fazer transformações na sociedade não basta ficar só na teoria. É necessário que essas mudanças de pensamento sejam colocadas em prática. E aí a gente já anda um pouquinho mais para 1970, que é o momento em que o movimento negro começa a se organizar politicamente de uma forma mais efetiva dentro do nosso país. Ele vai começar a reivindicar e a dar respostas a esse mito. E aí como é que o movimento negro vai fazer isso? A partir das vivências que eles tinham no dia a dia, nas vivências cotidianas, de colocar em pauta essas desigualdades e esses preconceitos que eles viviam cotidianamente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que isso foi em um dos momentos mais sombrios da nossa história, que foi justamente dentro do período do regime civil-militar que governou nosso país por 21 anos. A partir disso, hoje nós vivemos um momento em que o racismo, apesar de ainda existir essa crença na democracia racial, o racismo hoje ele é muito mais falado dentro do nosso país. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Se você tem um problema, o que é que vai te ajudar a resolver esse problema? Negar ele ou procurar uma solução para esse problema? É claro que é procurando uma solução. Exatamente. Qual era o objetivo da criação dessas ideias que negavam o racismo no Brasil? Justamente a de não criar políticas de reparação para inserir essas populações, tanto a indígena quanto a africana e afrodescendente, no contexto social e político do nosso país. E vem cá, o que vai mudar na sociedade se a gente estudar isso aí na escola? Exatamente porque a escola é um ambiente de formação de identidades. A partir dessa transformação das identidades e da forma como as pessoas se veem, as pessoas negras, se vendo como pessoas negras, as pessoas indígenas se vendo como pessoas indígenas e também, é muito importante, as pessoas brancas se vendo como pessoas brancas que podem trazer transformações sociais. E esse movimento é muito importante dentro da escola. Então esse é o objetivo dessas leis, é fazer com que a gente tenha essa transformação. Lógico que é de uma forma muito lenta, infelizmente, mas já é uma esperança para o futuro, diferente do que a gente vive atualmente. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se você não entendeu alguma coisa, quer deixar algum questionamento,
Deixa aí seu comentário. Se gostou também, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço a vocês, se cuidem e até a próxima.